uma forma contemplativa de meditação sobre Deus. Se você não pode rapidamente se sentir em paz com um tipo de atitude de escuta, então você pode começar com uma meditação na qual você contempla Deus e as coisas de Deus. Você pode começar com a palavra Deus, deixando qualquer coisa entrar em seu pensamento sobre o assunto de Deus que deseja se desdobrar. Deus está mais perto de mim do que minha respiração. Deus já está onde eu estou, porque eu e meu Pai somos um, e nem mesmo a vida ou a morte podem me separar de Deus. Deus é a própria substância da minha forma. Até meu corpo é o templo de Deus, porque Deus o formou. Deus formou todo esse templo do universo. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Deus fez isso à imagem e semelhança de sua própria substância. Deus é realmente minha identidade, constituindo minha individualidade. Se sou pintor ou músico, Deus me deu a inspiração e a habilidade. Se sou romancista, Deus me deu as ideias com as quais trabalho e a habilidade de expressá-las. Se estou em um negócio ou uma profissão, Deus é a inteligência que governa a minha atividade. De fato, se sou saudável, é porque Deus é a saúde do meu semblante. Deus é minha fortaleza. Eu vivo, me movo e tenho meu ser em Deus, e é por isso que somos inseparáveis e indivisíveis. Deus em mim é o reino de Deus dentro de mim, e nesta unidade está o relacionamento divino entre pai e filho. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Minha filiação a Deus me dá direito a tudo que Deus é e tudo que Deus tem, não em virtude de eu ser bom, não em virtude de merecê-lo ou ganhá-lo, porque em minha capacidade humana dificilmente posso ser digno de Deus, mas porque sou o filho de Deus, porque o relacionamento entre Deus e eu é um relacionamento de unidade, porque Deus decretou: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Por causa disso, a graça de Deus é minha. A graça de Deus não é algo para ser ganho ou merecido. A graça de Deus não é algo que acontece no futuro. A graça de Deus atua dentro de mim agora. A graça de Deus funciona para me apoiar, manter e sustentar. A graça de Deus funciona como minha inspiração, minha habilidade e minha integridade. Eu não tenho integridade própria da qual me gabar, nem honestidade minha, nem moralidade própria, nada do que eu possa me gabar, porque Deus constitui a integridade do meu ser. Deus constitui minha capacidade de trabalho, e Deus constitui minha capacidade de pensamento e inspiração. Filho, tudo o que eu tenho é teu. Portanto, Deus é toda a minha capacidade infinita. Deus constitui a natureza infinita do meu suprimento. Meu suprimento não se limita à minha atividade, ao meu conhecimento ou sabedoria, ao que eu posso ganhar ou ao que qualquer um pode me dar. Meu suprimento é limitado apenas à natureza infinita do dom de Deus. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Tu és herdeiro comum de tudo que eu tenho. Meu suprimento é tão infinito quanto a capacidade de Deus de doar. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Toda esta terra, os céus, o sol, a lua e as estrelas, todos os peixes do mar, todas as aves do ar, todo o perfume das flores, tudo isso é meu, porque, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Deus está mais perto do que minha respiração. Deus está comigo se eu subir ao céu. Deus está comigo se eu fizer minha cama no inferno. Deus está comigo se eu andar pelo vale da sombra da morte. Não preciso temer nenhum mal, pois a presença de Deus está comigo, e a presença de Deus vai adiante de mim para endireitar os caminhos tortos. A presença de Deus
vai adiante de mim para preparar mansões. A presença de Deus é a própria carne, vinho e água da minha vida diária. A presença de Deus é a garantia do meu suprimento infinito. Porque Deus é meu abrigo, a presença de Deus é minha proteção e minha segurança. Eu encontro minha segurança e proteção dentro de mim. Eu carrego isso comigo na vida e na morte, porque carrego comigo a presença de Deus. Nesta meditação, tudo o que você fez foi contemplar Deus, a presença de Deus, a aliança com Deus e seu relacionamento com Deus. Você viveu em uma contemplação contínua da totalidade de Deus, da força de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. E tendo chegado ao fim de seus pensamentos no momento, você agora fica quieto e espera que Deus fale com você. Você fica em silêncio, enquanto seus ouvidos estão abertos como se a voz pequena e silenciosa estivesse prestes a falar com você. Essa voz pode falar em palavras reais, pode surgir apenas como uma impressão ou um sentimento da presença de Deus, ou pode deixar você com nada mais do que uma respiração profunda. De uma maneira ou de outra, no entanto, dentro dos próximos 20, 30 ou 40 segundos, você sentirá isso e terá a convicção de que não está sozinho, mas que existe uma presença dentro de você. No momento em que você adquiriu essa consciência, você fez o seu contato consciente com Deus e alcançou a percepção consciente de sua unidade com Deus. Sua unidade sempre existiu, mas agora você tomou o passo mais importante de alcançar a unidade consciente ou uma percepção consciente da sua unidade com Deus. A realização é alcançada pela unidade consciente. É quando o milagre realmente começa, porque no momento em que você alcança a percepção consciente de sua unidade com Deus, você também alcança a sua unidade com todas as formas de bem necessárias à sua experiência. Estas, então, começam a chegar até você sem você pensar nelas. Em outras palavras, quando você alcança a unidade consciente com Deus, você alcança a unidade com a evidência de seu suprimento. Você alcança a unidade com o companheirismo, você alcança a unidade com o lar, você alcança a unidade com o emprego, com inspiração, arte, literatura ou música. Você alcança a unidade com tudo o que é necessário para o cumprimento da sua vida. A promessa das Escrituras: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há prazeres para todos sempre. Torna-se literalmente verdadeira na experiência de cada pessoa que alcança consciência com Deus, porque então alcança sua unidade com a sua legítima companhia, sua casa de direito, seu senso de suprimento legítimo, seu negócio legítimo, sua habilidade artística, literária ou musical legítimas, seja o que for que representa satisfação em sua vida, é alcançado em virtude da unidade consciente com Deus. Foi demonstrado durante 30 anos na experiência de nossos alunos que à medida que alcançaram essa percepção consciente de sua unidade com Deus, os eventos no mundo exterior começaram a mudar e novas fontes de suprimento, novas fontes de atividade ou novas profissões foram abertos para eles. Chame como quiser, por qualquer nome ou forma. Esses estudantes descobriram que o cumprimento começou a ser expresso e finalmente surgiu uma sensação de verdadeira integridade. Na presença conscientemente percebida de Deus está a realização da vida. Você pode nunca ter pintado uma imagem em sua vida, mas se você sonhou em fazê-lo, pode fazê-lo agora. Você pode nunca ter tido música em sua vida, mas se você sonhou com isso, você terá isso como parte de sua experiência agora. Em outras palavras, algo dentro muda a experiência externa. Como seres humanos, vivemos completamente afastados de Deus
exemplificando a declaração do Mestre: se um homem não habita em mim, é lançado como um ramo que murcha e seca, e os homens os ajuntam e lançam no fogo, e eles são queimados. Como seres humanos, temos apenas nossa própria sabedoria e experiência, nossa própria força física, saúde e dólares, e todos estes são limitados. Mas no momento em que adotamos o ensino do 15º capítulo de João, de permanecer em mim e deixar minha palavra habitar em você, então nós somos como um ramo de uma árvore que é um com a videira, e tudo que Deus é está fluindo através dessa videira, em expressão através de nós. E agora temos contato consciente com o celeiro infinito, que é o poder criativo, sustentador e de manutenção por trás desse universo. Na primavera é particularmente fácil observar a plenitude dos canteiros de grama, as folhas das árvores, os botões e as flores, e a abundância de tudo isso. Alguns meses antes não havia grama verde, não haviam folhas, brotos ou flores, tudo era aridez. Então, de repente, a plenitude. Como isso poderia acontecer, exceto através da atividade de uma presença e poder invisíveis que na estação certa do ano irrompe em visibilidade como nova grama, novos botões, novas flores, novos frutos, e preenche toda a natureza com uma abundância infinita, bela, prática e útil? E tudo isso vindo de uma interioridade invisível ao olho humano. Essa mesma usina invisível e infinita opera em sua consciência. É invisível, e se você nunca pode se tornar consciente disso através dos seus sentidos físicos, você pode se tornar consciente dos frutos quando começar a ver um suprimento mais abundante e relacionamentos mais felizes em todas as áreas da sua vida. Quando isto ocorre, você começará a perceber que esta é a evidência externa daquela essência invisível do espírito ou depósito que também está provendo toda a natureza com satisfação. É isso que enche os rios, lagos e oceanos com peixes e o ar com pássaros. Mas a razão pela qual todas essas formas de vida recebem sua abundância e experimentam sua satisfação no devido tempo, sem nunca ter pensado, é porque não houve ruptura em seu relacionamento com a fonte invisível. Com o homem, isso é diferente. Com o homem, houve uma pausa, e como ser humano, ele não tem contato com Deus. Ele não está sob a lei de Deus, nem de fato isso poderia ser, até que ele restaure em si mesmo seu relacionamento original com seu pai. Então, sua vida vai mudar, assim como a do filho pródigo, quando ele voltou para a casa de seu pai e recebeu o manto e o anel da filiação divina, começando a jornada de volta à casa do pai. Quando percebemos nossa esterilidade, a futilidade da vida humana, e quão difícil e que vida de luta levamos física e mentalmente, e quão pouca ajuda parecemos estar obtendo de qualquer fonte divina, começamos a nos perguntar se existe um Deus ou se existe alguma maneira de se aproximar de Deus. Em seguida, começa a nossa jornada de retorno à casa de nosso Pai, uma jornada que é realizada em nossa consciência e não indo a montanhas sagradas, a templos sagrados ou a mestres sagrados. Todos esses podem desempenhar um papel em nossas vidas, mas eles não são essenciais. O primeiro ponto essencial é a compreensão de que dentro de nós está o reino de Deus e que esta presença e poder devem ser contatados ou encontrados dentro de nós. Desse ponto em diante, seremos conduzidos ao longo do caminho. Podemos ser levados a certos livros, podemos ser levados a certos ensinamentos ou mestres, os quais podem desempenhar um papel importante em nosso desenvolvimento. Eventualmente, podemos descobrir que dentro de nós algo quase indescritível acontece e podemos nos tornar conscientes de que os anjos estão nos ensinando, não anjos do tipo de penas, mas indiscutivelmente anjos,
inspirações divinas e aquilo que reconhecemos como ajuda espiritual, de um tipo ou de outro. Podemos descobrir que estamos sendo guiados e conduzidos de maneiras totalmente estranhas para nós, formas que nunca soubemos que existiam. Isso porque o Filho de Deus agora está dentro de nós, o Filho de Deus que é nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira individualidade. A expressão exterior que se chama William ou Mary ou Marta é apenas o sentido de aparência exterior da realidade, que é a nossa interioridade invisível. Em outras palavras, neste sentido humano da vida, somos duas pessoas, não uma. O Mestre disse: eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. E Paulo disse: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ambos significaram a mesma coisa. Ambos queriam dizer que existe essa pessoa exterior, a quem chamamos de Jesus, ou Paulo, ou Maria, ou Marta, mas que também há o ser maior, que é o nosso verdadeiro eu, a identidade espiritual, o Filho de Deus. No momento em que entramos em contato com isso, não vivemos mais nossas próprias vidas, mas descobrimos que existe uma presença espiritual, um poder espiritual, um guia espiritual sempre chegando até nós, desde que lhe demos a oportunidade. Evidentemente, é mais difícil viver, sem dúvida, a vida espiritual hoje do que há muitos anos, porque nunca antes houve tantas distrações externas para nos manter longe dos nossos períodos de comunhão interior com Deus. Há uma etiqueta de preço na vida do espírito, e o preço é a separação de períodos suficientes dia e noite para a comunhão interior. Esta comunhão interior começa com a meditação contemplativa, levando eventualmente a uma meditação mais profunda, na qual não há mais declarações de natureza contemplativa, mas há uma comunhão, na qual recebemos comunicados das profundezas dentro de nós. Isto é Deus falando para nós, em vez de tentarmos nos assegurar e nos tranquilizar a nós mesmos. A forma contemplativa da meditação é um passo necessário para a maioria das pessoas e que deve ser usada por um longo tempo, até que a comunhão interior esteja tão bem estabelecida que se possa instantaneamente estabelecer uma paz interior e imediatamente tornar-se receptivo às transmissões que se desdobram dentro do próprio ser. Isto, com o tempo, leva a um novo passo, no qual passamos de uma comunhão com Deus para uma unidade real e consciente com Deus. E então não há mais palavras ou pensamentos, mas apenas um estado divino de ser, em que se percebe a si mesmo como a vida de tudo que existe. Muitos estudantes de metafísica estão acostumados a pensar em oração e tratamento como um meio de alcançar algo através de Deus, mas nesta obra do caminho infinito, isso nunca é feito. Nesse caminho, em nenhum momento a verdade é usada para ganhar algum fim ou para fazer qualquer demonstração. Em nenhum momento Deus é considerado um instrumento pelo qual conseguir algo. No caminho infinito, não há propósito ou meta além da realização de Deus. E uma vez que a realização de Deus tenha sido alcançada, essa realização cuida de tudo o que acontece na vida. No capítulo anterior, a palavra onipotência trouxe a ideia de que, se existe onipotência ou todo poder, então não pode haver outro poder. Com essa percepção, perdemos instantaneamente nosso medo de condições materiais, forças ou poderes, e até mesmo nosso medo de forças ou poderes mentais. Nós descansamos na certeza de que, como há apenas um poder, não temos nada a temer. Os chamados males do mundo não têm poder ou presença e não devem ser combatidos, nem devem ser feita nenhuma tentativa de se livrar deles. Eles deveriam ser reconhecidos como aparências ilusórias. Assim como o conceito de onipotência dissolve nosso medo de outros poderes e nos permite descansar na certeza de um poder, a palavra onipresença alivia nosso medo de qualquer outra presença,
porque de fato não pode haver toda a presença e outra presença. Quando você entende o real significado da onipotência e da onipresença, você se coloca à parte de qualquer um dos males deste mundo, que são instantaneamente reconhecidos como aparência, ilusão ou maia, chame-os como quiser.